Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Nesta noite nós gostaríamos de abordar o seguinte tema em forma de pergunta: é possível encontrar bênçãos em lugares de escassez, miséria e morte? E para estudar esse tema, gostaríamos de convidá-los a abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. Vamos fazer a leitura dos versículos 8 até o 24. A palavra de Deus nos diz assim: Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Dispõe e vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei que uma mulher viúva te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram, ele, ela e a sua casa, por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não falhou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho daquela mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o seu filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que és tu homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Conserve a palavra de Deus aberta, tenha em mãos um caderno ou bloco de notas e uma caneta para fazer as anotações que nós indicaremos ao longo deste estudo. Meus queridos, nós vivemos em nosso país 2 grandes crises. A primeira crise provocada pelo coronavírus e pelo isolamento necessário em função desta doença.
Percebemos o efeito disto na economia. Nossa economia está sufocada e centenas de empresas estão fechando as portas, centenas de pessoas estão ficando desempregadas porque está ocorrendo a demissão em massa de trabalhadores. Mas a segunda crise, observem, é uma crise de narrativa. Notem, meus amados, que há tantas palavras e há tantos direcionamentos, muitas vezes conflitantes entre si, sendo veiculados pelos líderes dessa nação, sendo veiculados pelos meios de comunicação, a tal ponto da população ficar confusa, sem saber a quem ouvir, sem saber em que direção seguir, sem saber o que fazer. E quanto a nós, meus queridos, como servos de Deus, e quanto a nós que cremos no nosso Deus, quais as atitudes que nós devemos tomar em tempos tão singulares como o nosso? Que palavras nós devemos ouvir e em quem devemos acreditar em tempos tão confusos quanto os nossos? O que devemos fazer para que eu e você sejamos abençoados? Eu quero destacar 3 coisas neste texto e gostaria que você as anotasse ao longo desta mensagem. Primeiro item, anote no seu caderno: o convite para agir conforme a palavra do Senhor. Vou repetir: o convite para agir conforme a palavra do Senhor. Meus queridos, nós observamos que Elias aparece no cenário político e profético de Israel, sendo porta-voz de uma terrível notícia, sendo porta-voz de uma terrível crise. Observem comigo 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O reino do norte permaneceria por 3 anos e 6 meses sem nenhuma chuva, nem mesmo o orvalho do céu cairia sobre Israel e sobre as regiões circunvizinhas. A ausência das chuvas certamente castigaria Israel, certamente castigaria estas regiões circunvizinhas. Em pouco tempo, as provisões necessárias para a sobrevivência da população se acabariam. Agora, notem, meus irmãos, isso vale para todas as épocas, para todas as crises. Em contextos de crises, é comum se multiplicarem as explicações. Em tempos de crise, é comum se multiplicarem os conselhos. Em tempo de crise, é comum se multiplicarem os conselheiros. E torna-se difícil saber a quem ouvir e qual direção seguir. E o texto que nós lemos, meus queridos, apresenta-nos um princípio da palavra de Deus, que deve ser seguido por todos os homens em todos os tempos. E que princípio é este? Agir conforme a palavra do Senhor. Eu e você somos convidados em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os contextos, muito especialmente nesse contexto de crise, a agir conforme a palavra do Senhor. Este é um princípio de Deus para todos os tempos, para todas as épocas. Observem nesse texto que em 3 ocasiões, Elias e aquela viúva de Sarepta agiram conforme a palavra do Senhor. Vamos acompanhar no texto bíblico. A primeira ocorre quando Elias faz a profecia de que haveria seca sobre a terra. O Senhor veio a ele e disse: retira-te e vai para a banda do Oriente, junto à torrente de Querite. Se você quiser conferir, 1 Reis 17, 2 e 3. Elias, ao receber esta ordem de Deus, se levanta e vai para a banda de Querite, junto à torrente. A segunda ocasião se deu quando a fonte junto à torrente de Querite se secou. Deus novamente veio a ele e lhe disse:
Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei que uma mulher viúva te dê comida. 1 Reis 17, 8 e 9. E a terceira se dá, desta vez, com a viúva de Sarepta, quando ela, ao ouvir a palavra de Elias, ordenando que fizesse um bolo com as únicas provisões alimentares que tinha, que desse esse bolo primeiramente a ele, que depois fizesse um bolo para ela e o seu filho, esta mulher obedece a palavra que vem do Senhor através do profeta Elias. Ela ainda não tinha percebido ao azeite aumentando em sua botija. Ela ainda não havia percebido a farinha crescendo em sua vasilha, mas ela obedece à palavra de Deus através da boca do profeta. Queridos, estes são 3 direcionamentos muito claros da palavra do Senhor. Mas também são direcionamentos incompreensíveis, direcionamentos desafiadores. Observem que Elias, após caminhar 100 quilômetros, chegou cansado, chegou faminto, chegou sedento, chegou no limite de suas forças, seguindo a palavra do Senhor, e que uma viúva em Sarepta o sustentaria. Quando ele se depara com esta viúva e pede que ela lhe dê água, ela lhe dê alimento, esta viúva então dá a ele uma terrível notícia. Esta é a última provisão que tenho de azeite. Esta última provisão que eu tenho de farinha. Eu e meu filho comeremos este resto e depois nós morreremos. Meus queridos, tal direcionamento certamente pareceu-lhes incompreensível. Tal direcionamento, sem dúvida, pareceu desafiador. No entanto, a maneira mais segura de agirmos em tempos de crise é ouvirmos o que nos diz a palavra de Deus e agirmos segundo a palavra de Deus, ainda que esta palavra nos pareça incompreensível, ainda que esta palavra nos pareça desafiadora. Desse primeiro ponto, quais as lições que nós podemos trazer para a nossa vida? Anote aí no seu caderno. Primeira lição: fazer da palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática. Esta é a palavra, esta é a orientação segura, esta é a luz para os nossos caminhos, esta é a lâmpada para os nossos pés. Em segundo lugar, obedecer irrestritamente a palavra de Deus, ainda que ela demande fé, ainda que ela demande desafios, ainda que ela seja incompreensível, obedecer irrestritamente a palavra de Deus. É uma segunda lição desse texto. Uma terceira lição: crer na palavra de Deus e crer nas promessas de Deus em sua palavra, em todo contexto, em todo e qualquer contexto, em toda e qualquer circunstância. Segundo item deste nosso estudo, anote aí: o convite para agir como instrumentos de Deus em contextos de escassez e miséria. Queridos, observe no texto que Elias recebe um direcionamento muito claro da parte do Senhor. Dispõe-te e vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Ordenei que uma mulher viúva te dê comida. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. É interessante observar que esta mulher não era israelita. Esta mulher não cultuava o Deus de Israel. Esta mulher não conhecia o profeta Elias. No entanto, ela o acolhe neste momento, mesmo não sendo um personagem comum como os personagens daquele lugar. É interessante observar também
que Sarepta era uma província de Sidom, e Sidom era a terra natal de Jezabel. E Sidom era o local onde se adorava a Baal. E foi justamente para uma viúva em Sarepta, uma província de Sidom, onde Baal era adorado, que Elias foi enviado por Deus para ser sustentado por uma viúva. Queridos, o curioso é que, obedecendo à palavra do Senhor, Elias andou cerca de 100 quilômetros do local onde estava até chegar a Sarepta. E chegou, como nós dissemos, no limite das suas forças. Chegou cansado, chegou sedento. E quando ele chega, quem ele encontra? Uma mulher, fazendo a sua última provisão alimentar para ela e para o seu filho, antes da morte. E eu pergunto, quem é que estava em condições de ser um instrumento de Deus neste momento, nesse contexto de escassez e miséria? Quem é que estava em condições de ajudar nesse contexto de escassez e miséria? E deste fato advém um outro princípio universal da palavra de Deus muito importante. Quando eu e vocês agimos orientados pela palavra de Deus, não existem acasos, não existem coincidências, não existem enganos. Ah, amados, havia uma bênção preparada para Elias na casa daquela mulher. E havia uma bênção preparada para aquela mulher através da presença de Elias. Aquela mulher, apesar de ser uma mulher viúva, ela acolhe o profeta. Ela crê na palavra profética. Ela crê que Deus a sustentaria junto ao seu filho e junto àquele profeta por muitos dias, e assim aconteceu. Elias permaneceu naquela casa por longos dias, e por todos aqueles dias, e até quando não houve chuva na terra, Deus não permitiu que o azeite da botija daquela mulher se faltasse. Deus não permitiu que a farinha da sua panela se acabasse. Ambos, observem, se tornaram bênçãos um para o outro. Ambos foram abençoados naquela situação. Ambos se tornaram instrumentos de Deus nestes contextos de escassez e de miséria. Os nossos dias, meus queridos, não são diferentes dos dias de Elias. Essa terrível crise que nós estamos enfrentando e estamos passando, tem gerado certamente a escassez e a miséria na vida de muitas famílias. Muitos nos nossos dias estão passando por necessidades tais, a tal ponto de descrer da possibilidade da sua própria sobrevivência. E é nesse dia, e é nesse tempo, que eu e você somos convidados a ser instrumentos de Deus, diante da escassez e diante da miséria que está ao nosso redor. Quais as lições que este segundo ponto nos ensina? Anote aí no seu caderno. Primeira lição: seja um instrumento para abençoar vidas, para onde Deus te mandar e onde Deus te colocar. Seja um instrumento para abençoar vidas. Segunda lição: Deus quer usá-lo como instrumento em suas mãos, apesar do contexto em que estamos vivendo e apesar das condições pelas quais nós estamos passando. Deus quer nos usar, assim como usou Elias e usou aquela pobre mulher, para abençoar vidas. Em terceiro lugar, e eu acho maravilhoso esta parte do texto, preste muita atenção, Deus nos convida a repartir, e ao repartir, experimentar uma abundância muito maior que aquela que nós teríamos se desfrutássemos o que temos tão somente para nós mesmos. Observem que se aquela mulher desfrutasse da sua última provisão, ela e o seu filho não teriam mais o que comer. Mas quando dessa última provisão pela fé, ela fez um bolo ao profeta, Deus multiplicou o azeite em sua botija.
Deus multiplicou a farinha em suas vasilhas, de tal forma que ela teve abundância para si, para o seu filho e para o profeta, por muitos e muitos dias. Quando eu e vocês repartimos o que temos, experimentamos uma abundância muito maior do que experimentaríamos se nós a desfrutássemos de uma forma egoísta, tão somente para nós mesmos. Terceiro ponto desse nosso estudo: o convite para ser um instrumento de Deus em contextos de morte. Queridos, há nesse texto diversos contextos de morte. Eu destaquei 4 contextos. O primeiro deles, o contexto de morte provocado por uma seca prolongada. Uma seca que não permite que as sementes sejam lançadas, que as sementes germinem e que as sementes frutifiquem. O segundo contexto de morte, a morte provocada pela escassez. 3 anos e 6 meses sem chuva. E certamente as provisões que as pessoas tinham guardadas para si foram se acabando. A tal ponto de alguns, dentre eles esta viúva e o seu filho, estarem experimentando a sensação e a possibilidade de fazer a sua última refeição antes da morte. Um terceiro contexto de morte, no caso específico de Israel e Sidom. Estes haviam colocado a sua confiança em Baal, que segundo se cria era o Deus da provisão, era o Deus das chuvas, era o Deus da fertilidade. E por 3 anos e 6 meses estes experimentariam a morte das suas convicções, a morte das suas esperanças, porque Baal, por não ser Deus, não era capaz de dar a chuva, a prosperidade, a fertilidade e a abundância. Um quarto contexto de morte. O contexto da morte do filho daquela mulher, que adoece gravemente e que vem a falecer. A mesma mulher que acolheu o servo do Senhor. E uma pergunta que nos vem diante de contextos assim é: o que é possível fazer diante de contextos tão devastadores quanto este, onde a vida parece ter se evaporado, onde a vida parece ter se diluído, e onde só se enxergam, onde só se vislumbram contextos de morte? O que é possível fazer diante de uma situação assim? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você num contexto assim? Antes de responder a estas perguntas, eu gostaria de trazer 2 lições estas que nos foram dadas por um pastor presbiteriano, John Eiró. Estas lições são as seguintes. Primeiro, e eu achei linda esta observação: ninguém deve manifestar pessimismo antes de saber o que Deus quer fazer em cada situação. Ninguém deve manifestar pessimismo antes de saber o que Deus quer fazer em cada situação. Segunda afirmação: todos nós devemos tomar cuidado com interpretações apressadas. Por que estamos afirmando isto? Porque quando morreu o filho daquela mulher, ela disse: porque viestes até nós, homem de Deus, viestes para revelar a nossa iniquidade, viestes para revelar o nosso pecado e viestes para trazer a morte a esse nosso filho. Essa mulher estava pessimista. Essa mulher estava interpretando erroneamente a situação. Portanto, amados, eu e vocês não devemos ser pessimistas antes de saber o que Deus quer fazer com cada situação. Eu e vocês devemos tomar muito cuidado com interpretações erradas das circunstâncias. E então, nesse contexto onde só havia morte, o que Deus fez? Como Deus usou Elias e aquela mulher nesse contexto onde só havia morte? E eu quero destacar agora 5 manifestações de vida exuberante neste contexto. Primeira situação: o acolhimento que esta mulher deu ao profeta fez com que o profeta tivesse proteção naquela época e fez com que o profeta tivesse provisão para o sustento naquela época, por longos dias. 1 Reis 17:15. A presença, segunda razão, a presença do profeta na casa daquela mulher
abençoou a casa daquela mulher, a tal ponto de ela e o seu filho terem provisão também para o seu sustento por longos dias. Uma terceira manifestação exuberante de vida. O profeta, quando o filho daquela mulher adoeceu gravemente, clamou ao Senhor, Deus dos céus, Senhor de toda a terra, e intercedeu por aquele menino. E Deus, em resposta à oração de Elias, ressuscitou aquele menino. E preste atenção, esta é a primeira ressurreição que aparece em todo o Antigo Testamento. Deus trouxe vida ao filho daquela mulher. Uma quarta manifestação exuberante de vida. Aquela mulher, a princípio, conhecia tão somente o Deus de Elias. Observe o versículo 12 do capítulo 17. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Ela conhecia tão somente o Deus de Elias, mas, com o tempo, ao observar o agir de Deus, ao observar a providência de Deus, ao observar o dedo de Deus em sua história, aquela mulher passa a crer no Deus de Elias como o seu próprio Deus. O Deus que opera maravilhas. E em quinto lugar, uma quinta manifestação exuberante de vida, Elias tem a sua convicção fortalecida de que ele era um servo de Deus, de que ele era um profeta do Altíssimo. Em 1 Reis 17, 24 se diz assim: então disse a mulher a Elias, nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que lições eu e vocês podemos tirar deste terceiro ponto? Anote aí no seu caderno. Primeira lição: as circunstâncias, meus queridos, que têm matado a fé e a esperança de centenas e centenas de pessoas. Talvez esse seja o contexto de muitas vidas em nosso tempo. É preciso que uma palavra profética saia dos nossos lábios, dos meus lábios e dos seus lábios para estas pessoas. Que os desafiem a crer, que os desafiem a esperar, que os desafiem a confiar, apesar das circunstâncias. Segunda lição: para onde Deus nos conduzir e onde Deus nos colocar, nós devemos ser instrumentos para abençoar e transformar vidas. Terceira lição: precisamos crer no Deus dos milagres. Há duas formas de se pensar nos milagres atualmente. Alguns creem no continuismo, ou seja, que Deus continua a operar milagres tal qual operava no contexto bíblico. A outra forma é o cessacionismo. Há pessoas que acreditam que os milagres da época da Bíblia não acontecem mais nos nossos dias. Eu creio que a melhor forma de entendermos o agir de Deus é entendermos que Ele pode fazer sim, quando quiser, com quem quiser, na hora que Ele quiser, porque Deus é todo-poderoso. Há momentos em que, segundo o seu propósito, Ele operará milagres. Há momentos que, segundo o seu propósito, Ele deixará de fazê-lo. Essa semana, compartilhei no meu Face o vídeo de uma menina que contava a história de sua família, contava a história de um grande milagre operado na vida do seu filho. Sim, Deus pode fazer milagres. Quando quer, aonde quer, com quem quer. Mas estejamos atentos, meus queridos, porque o maior milagre na casa daquela mulher não foi a provisão para o sustento dela, do seu filho e do seu profeta. Não foi sequer a ressurreição do seu filho, mas o maior milagre que ocorreu naquela casa foi aquela mulher crer no Deus vivo e verdadeiro, aquele que é poderoso para nos salvar, e salvar o nosso corpo, e salvar a nossa alma. Isso nos conduz ao quarto ponto. O principal milagre de Deus é o milagre da fé salvadora, que nos faz, meus queridos, abençoados nesta terra, mas que nos faz viajantes e peregrinos para a eternidade, uma eternidade gloriosa com Deus. Concluindo, nesta imensa crise que nós estamos vivendo, nesses contextos de escassez, miséria e morte pelo qual nós estamos passando, eu quero desafiá-los a mais 3 atitudes. Primeiro, agir
conforme a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. Em todas as decisões que tiver que tomar, agir de conformidade com a palavra de Deus. Segundo desafio, agir como instrumentos de Deus nos contextos de escassez, de miséria e de morte, com os quais muitas vezes nós tivemos que nos deparar em nossa jornada aqui sobre a face da terra. Deus quer nos usar como instrumentos abençoadores para abençoar e para transformar vidas. O terceiro desafio, ser um instrumento de Deus, mesmo nos contextos onde a fé está fragilizada, onde as esperanças estão se esgotando. Ser um instrumento de Deus para trazer a palavra de Deus, a fim de gerar vida em contextos de morte. Meu querido, que Deus abençoe a você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.